aqui. Agora vamos para os exercícios. A questão 1 é uma questão de eletrização por contato. A questão 1 é uma questão de eletrização por contato. Então aqui você tem três esferas metálicas, M1, M2 e M3, de mesmo diâmetros e montadas em suportes isolantes. Estão bem afastadas entre si e longe de outros objetos. Inicialmente, M1 e M3 têm cargas iguais, com valor Q, e M2 está descarregada. São realizadas duas operações na sequência indicada. Então, primeira operação, a esfera M1 é aproximada de M2 até que ambas fiquem em contato elétrico. A seguir, M1 é afastada até retornar à sua posição inicial. O que é que acontece nesse primeiro processo? Quando você aproxima M1 de M2, você vai inicialmente, o excesso de carga que tem em M1 vai passar para o M2. E após o contato, ambas as cargas ficam com carga Q sobre 2. O primeiro contato dele vai resumir em duas cargas Q sobre 2. Então, na segunda operação, acontece o seguinte. A esfera M3 é aproximada de M2, até que ambas fiquem em contato elétrico. Então, após haver o contato elétrico, Q, M2 e M3 vão trocar cargas elétricas. E após o contato, ambas vão ficar com a mesma carga. Ou seja, você vai somar a carga que M2 tinha mais a carga que M3 tem e dividir por 2. Isso resultaria em 3/4 de Q. Ou seja, então a alternativa é a letra B. A carga M1 fica com Q sobre 2 e as outras duas com 3/4 de Q. Questão 2. A questão 2 é uma questão de eletrização também. Então vamos analisar. Ele pede para você analisar as afirmações abaixo. Primeira afirmação. Todo objeto que tem grande quantidade de elétrons está eletrizado negativamente? E aí, gente, essa frase está correta? Bom, quando o corpo é neutro, você lembra que ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Então, ele tem uma grande quantidade de elétrons, não significa que ele está eletrizado negativamente. Se ele tiver a mesma quantidade de prótons, ele vai estar neutro. Então, a primeira é falsa. A primeira é falsa. Segunda afirmação. Eletrizando-se por atrito dois objetos neutros, obtém-se no final desse processo de eletrização dois objetos eletrizados com cargas de mesmo sinal. Que absurdo é esse, gente? Jamais isso vai acontecer. Nós vimos que na eletrização por atrito, um vai ficar com excesso de elétrons e o outro vai ficar com excesso de prótons. Então, vão ficar com cargas de sinais diferentes. Terceira afirmação. Então, a 2 também é falsa. Terceira. Encostando-se um objeto A eletrizado negativamente em um pequeno objeto B neutro, após algum tempo o objeto A ficará neutro. Isso é verdadeiro? Claro que não. Se você encosta um que está eletrizado negativamente e outro que está neutro, após o contato, ambos vão ficar eletrizados negativamente. Então a alternativa correta é a letra E, que diz que não há nenhuma resposta correta. Bom, a terceira questão ela é um pouco mais complicada e exige algum cálculozinho, um cálculo vetorial. Aí. Vamos aplicar a lei de Coulomb. Então a questão 3 diz o seguinte. 3 partículas carregadas eletricamente são colocadas sobre um triângulo equilátero de lado D igual a 40 centímetros, conforme a figura. Aqui é lá. Qual o módulo da força e um esboço do vetor força elétrica que atua sobre a carga 3?
Aqui você tem Q1, Q2 e Q3. Bom, vamos ver o que acontece. Essa carga Q1, veja que essa carga Q3 ela está tanto interagindo com a carga Q1 como a carga Q2. A carga Q1 vai gerar na carga Q3 uma força de repulsão. Aqui, ó, fica meio torto aqui, mas é mais ou menos nesse sentido. E a carga Q2 vai gerar uma força de atração, ó, nesse sentido aqui. E eles vão formar um ângulo de 90 graus. Então, o que a questão quer saber é a força resultante que atua sobre essas cargas. Então, o que é que você tem que fazer? Calcular a força que 1 interage com 3 e a força que Q2 também interage com 3. E calcular a força resultante. Bom, a força de 1 sobre 3 é dada por a equação aqui, ó, K, a lei de Coulomb, Q1, Q3 sobre D ao quadrado. Aí aqui é só substituir os valores. O K é 9 vezes 10 a nona, o valor de Q1, o valor de Q2, dividido pela distância ao quadrado. Lembrando que essa distância tem que ser na unidade do SI. Na questão ele deu em centímetros, você tem que deixar em metros. Agora aqui é só a matemática, né? Multiplicando tudo isso aqui, você fica com 90 dividido por 0,16. Então você tem uma força de 0,5624 newtons. Né? Ou seja, bom, agora vamos para a força que Q2 e Q3, a força entre Q2 e Q3. Novamente, vamos usar a lei de Coulomb, né? E substituir os valores da carga Q2 e Q3. Então, substituindo todos esses valores e fazendo as continhas aqui, ó, você chega que a força que 2 atua, a carga 2 atua em 3, é dado por 0,9 newtons. Agora nós vamos achar a resultante, né, que é a soma vetorial entre as duas forças. Como forma um ângulo de 90 graus, você vai ter aqui que aplicar o teorema de Pitágoras. Né, ó, F resultante é o valor do F1 ao quadrado mais o F2 ao quadrado. Então você vai obter no final uma força resultante de 1,06 newtons. E o esboço do vetor força é esse aqui, ó. Não, você tem aqui a força Q1 age sobre 3, esse aqui é a força Q2 age sobre 3 e a resultante vai estar aqui entre elas. E finalmente a questão 4, uma questão de campo elétrico. A questão diz o seguinte: um campo elétrico é gerado por uma carga pontiforme positiva. A uma distância de 20 centímetros é posta uma partícula de prova, aqui nossa partícula, de carga menos 1 microcoulomb, sendo atraída pelo campo, mas uma força externa de 2 newtons faz com que a carga entre em equilíbrio, conforme mostra a figura. Qual deve ser o campo elétrico e o módulo da carga geradora para que essa situação seja possível? Bom, campo elétrico é dado pela razão entre força e carga elétrica. Né? Aqui. Então, substituindo os valores que você tem, a força que a questão dá é 2 newtons e a carga é 1 vezes 10 a menos 6. Então, você chega a um campo elétrico de 2 vezes 10 a sexta newton por coulomb. Pronto. Fizemos a primeira parte, que é calcular o campo elétrico. Agora vamos calcular o módulo da carga. A carga geradora, que é essa carga aqui que está gerando o campo elétrico. O campo elétrico é dado por Kq sobre D ao quadrado. Bom, o campo elétrico você calculou anteriormente, que era 2 vezes 10 a sexta. O K é 9 vezes 10 a nona. O que eu estou querendo descobrir é o Q dividido pela distância, que é 0,2 ao quadrado. Lembrando que esse valor tem que ser dado em metros. Então, finalmente,
isolando o Q, você vai ter essa expressão aqui, né, que vai nos dar um resultado de aproximadamente 8,9 microcoulombs. Bom, gente, então com isso nós terminamos a nossa videoaula de eletricidade. Mais uma vez foi um prazer estar aqui com vocês e espero que essa aula ajude a vocês a melhorar os seus conhecimentos, ou seja, aprender mais um pouco e que vocês tenham sorte nas próximas avaliações.